E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo, que contratou o Rafael Tolói, o ex-zagueiro São Paulino, retorna ao time no Morumbi. Quero que você comente aí o que você achou do São Paulo repatriar o atleta. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aí de onde você é. Quero muito saber de onde você fala. Mandar um salve aqui pro Helios de Toledo, do Paraná, e pro Evandro Ferreira de Feira de Santana, lá na Bahia. Um abraço. Um salve para vocês por terem comentado no vídeo. Simbora assistir o vídeo, no final você sabe, eu volto a tragar minha opinião. A gente vai falar muito do Tolói e do restante da temporada São Paulo, que enfrenta o Sport no final de semana. Crédito, direito atrás, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Torcedor São Paulino, tá sabendo que o Tricolor tá contratando um zagueiro que já passou pelo clube, já defendeu também a seleção italiana, para alegria do Fábio Rolfo? Pois é, quem vai explicar essa história pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Quem tá chegando ao Morumbis? Tá chegando Rafael Tolói, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta fria noite de quinta-feira. Rafael Tolói, que jogou pelo São Paulo, inclusive foi o último clube que ele atuou aqui no Brasil 10 anos atrás, entre 2012 e 2015. Ele esteve no São Paulo e está retornando. Hoje desembarcou aqui em São Paulo, na capital paulista. Ali até o pessoal, Gabriel Sar, que bancada tricolor, flagrou esse momento dele desembarcando. Ele deu uma desconversada, falando que estava ali, faltavam alguns detalhes, mas o que a gente sabe é que o Tolói está chegando sim para encaminhar esse acordo até o final de 2026. Ele passou por exames hoje pela tarde e, a não ser que tenha dado algum problema muito estratosférico aí, ele vai assinar esse vínculo, se é que já não assinou, só não foi divulgado ainda. O Tolói, a última partida dele pela Atalanta aconteceu em maio deste ano. Desde então ele não tinha renovado o seu vínculo com o clube italiano, inclusive ele teve essa passagem bastante vitoriosa por lá, na Itália, como você mesmo disse, acabou se naturalizando italiano, defendeu a seleção italiana por lá. E agora, então, precisa de um certo período para se recondicionar fisicamente. A gente sabe que os jogadores de alto nível acabam fazendo seus próprios exercícios, suas atividades, mas é diferente de ritmo de jogo e tudo mais. Então, o último jogo dele oficial aconteceu em maio, alguns meses atrás, e dando tudo certo, esse contrato, esse vínculo assinado, ele já estará à disposição do Hernan Crespo para esse primeiro momento de recondicionamento físico. Além disso, caso ele assine esse contrato aí nas próximas horas, ele já também não estaria disponível para atuar no segundo jogo na volta das oitavas da Libertadores, porque é apenas numa eventual quartas de final que o São Paulo poderia mudar ali, colocar ele nessa lista de inscritos para a Libertadores. Ele vem num momento crucial, São Paulo disputando aí a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, subindo cada vez mais na tabela, e também porque era um pedido do Hernan Crespo e uma necessidade ali do São Paulo mesmo, que neste momento conta com 4 zagueiros apenas. O Hernan Crespo utiliza um esquema com 3 zagueiros praticamente em todas as partidas, e o Arboleda está machucado. A gente não sabe ainda qual período que o Arboleda estará de volta. Então, nesse momento, por exemplo, no sábado, quando o São Paulo tem um jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, 3 zagueiros disponíveis, 3 zagueiros vão jogar, e assim aconteceu também na Libertadores. Então, o Tolói chega para ocupar esse espaço, para entrar nessa disputa aí na zaga com o Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e também com o Sabino. Tá certo, gente? Quero saber de vocês, se vocês gostam dessa contratação. Lembrando que o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, esteve muito próximo do São Paulo. As conversas estavam, sim, avançadas, mas o Fluminense acabou atravessando ali a negociação, acabou conseguindo ofertar algo de melhor para o zagueiro aí, Igor Rabelo. Então, ele deve aí assinar com o Fluminense. Então, o São Paulo, que já estava conversando com o Tolói para repatriá-lo, voltou às conversas e, enfim, deve aí nos próximas horas, próximos dias, ter um final feliz. Volto com vocês e já falo um pouquinho mais sobre o mercado. Legal, Mar, obrigada por todas as informações. Começando então com o Marcelo Based, mas Rafael Tolói já está com quantos anos, Based? É um jogador de 34 anos, disputou as últimas 10 temporadas da carreira pela Atalanta da Itália. Foi lá que ele acabou se naturalizando italiano, chegou à seleção, ganhou a Eurocopa
com a seleção italiana e agora volta ao Brasil. Ele tinha propostas de outros clubes brasileiros, propostas do mundo árabe também, mas acabou decidindo voltar para o clube que ele jogava, né? O último clube que ele defendeu aqui no Brasil antes de trilhar a jornada dele pela Itália. Eu acho que com a contratação do Rafael Toloi, para mim está muito óbvio que esse esquema com 3 zagueiros não vai ser mudado. Ah, mas pode ser que algum adversário tenha características que o São Paulo possa jogar com uma linha de 4. Eu não vejo assim. O São Paulo já tem 4 zagueiros experientes, traz um 5º zagueiro experiente. Então, de fato, é um esquema com 3 zagueiros, porque, de fato, para quem joga com 3 zagueiros, ter 4 opções só é pouco, né? Agora, com 5 zagueiros, o São Paulo pode ir com esse esquema até o fim da temporada. É um esquema que agrada muito não só o Crespo, mas também o Muricy Ramalho, que se consagrou no São Paulo atuando com 3 zagueiros. Agora, muita gente tem dúvida sobre o real estado do Toloi, né? Um jogador de 34 anos, será que ainda dá um caldo? Será que não dá? Será que ainda tem bola para jogar? Eu acho que é um jogador tecnicamente diferenciado, deve vir para ser titular, mas vai demorar para estrear, aliás, reestrear pelo São Paulo, porque não joga desde maio, então precisa se recondicionar fisicamente. Então o planejamento provavelmente vai ser contar com ele a partir das quartas de final da Libertadores, porque nas oitavas ele, mesmo se estivesse bem fisicamente, não poderia jogar. O São Paulo só poderá fazer mudanças na lista de inscritos na próxima fase. Mas é isso. Eu penso assim que o Toloi, você já fez um raio-x muito bem feito, por sinal, sobre a carreira do Toloi, é que ele não se enquadre naquela questão de jogador que chega e não consiga desempenhar dentro do que é o calendário do futebol brasileiro. Essa é a grande ressalva. Sim. Né? Porque o São Paulo trouxe aí o Oscar, o Lucas, são bons jogadores, a gente sabe, mas a gente sabe também como é a temporada brasileira. E para você ter um jogador que não vai custar barato ao São Paulo, que também tem problemas financeiros, precisa saber se ele vem e vai poder entregar em relação a acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande dúvida. Que ele tem qualidade para jogar no futebol brasileiro? Tem, pela experiência e pelo nível do futebol que é praticado hoje aqui. É aguardar, mas espero que venha e possa ficar à disposição na maioria dos jogos. Porque para você ter um jogador, joga uma, descansa 3, 4, joga, não vai resolver o problema do São Paulo. Jogador, nota? 6,8. Momentos, né? O 2012 dele foi muito bom, fez gol lá na Sul-Americana contra a Universidade do Chile, São Paulo foi campeão. Até 2014, ok. 2014 ele perde um pênalti contra quem na semifinal da Sul-Americana no Morumbi? Atlético de Medellín. Atlético Nacional de Medellín. Caramba. E aí começa... Aí ele vai para a Itália, para Atalanta. E aí começa uma história bem interessante, né? A Atalanta, aquele time que joga... de uma forma criativa, meio dinizista. O Toloi se encaixa muito bem, tem títulos na Itália, pela Atalanta, e é naturalizado italiano e joga pela seleção italiana. Ele é campeão da Eurocopa pela Itália, né? Mas isso há algum tempo. Agora são 34 anos, não joga desde maio, né? Por causa de férias, né? Sem contrato. É aquilo, né? Não tem segredo. O São Paulo só contrata o jogador. Quando foi dividir uma bola com o Fluminense pelo Igor Rabelo, o São Paulo perdeu. Né? E agora o outro... Juan Tressoldi está indo pro Galo. Por que o Galo tá liberando o Igor Rabelo? Porque o Juan Tressoldi jogava no São Paulo. Quantos anos tinha o Juan Tressoldi? 26. Que é a idade que o São Paulo não pode mais ter jogador. Então, assim, o Toloi vem como, terceira opção. A única possibilidade, salário alto, porque estava jogando na Europa, 34 anos. Salário alto? É claro, né, Aí Tironi? fica difícil. Você acha que esses caras vão jogar como? Não acho nada, mas... Você não está gastando com direito econômico, exato. você tem que... O São Paulo tem... Vai gastar do mesmo jeito, cara. Não, perceba como é que é. Menos, mas vai. Mas perceba como é que é. O Crespo chega, ele tinha no elenco, que não estão mais. Na chegada do Crespo está atrás de você. O Jandrei, você pode discutir, mas ele tinha o Jandrei, ocupando a vaga de segundo goleiro. O Igor Vinícius, o Juan Tressoldi, o Matheus Alves e o Ferreirão. Então saíram no São Paulo 5 em um mês. Fora os caras, já passou de 25 jogadores, hein? Saindo nessa temporada. Aí o que o Crespo fala? Eu preciso de um zagueiro, só tenho 4. Lateral, saiu o Igor Vinícius.
pelo menos para suprir o Ferreirão e o Alves, um que seja. E talvez um goleiro. O São Paulo, olha, o que vai acontecer? Você contrata o Tolói, você já preenche na folha de pagamento o buraco de duas posições, de 2 atletas, pelo custo que ele tem mensal. Então o São Paulo fica... Mas aí tem um negócio, eu acho, que a questão do zagueiro, ela já está atrasada. O São Paulo não sabe se ele vai se classificar para a Libertadores, certo? E a falta de um zagueiro já está tendo implicação. Teve em Medellín, terá, sobretudo, no Recife e terá na terça-feira. Se o São Paulo pode nem ser inscrito na Libertadores. Se o São Não pode, né? Não, só na próxima... não vai ser. Exato. Se cair, nem vai ser inscrito. Vale o raciocínio para o Corinthians, mas como o São Paulo está pleiteando um ano diferente, o São Paulo, primeiro, deveria ter um zagueiro obrigatoriamente já jogando no clube. Não tem. Para quem joga com 3, tem que ter 5. Evidente. Gente. Não tem como não ter. Não tem. Se o São Paulo é eliminado na terça-feira, qual o sentido de contratar o Rafael Tolói? Alguém me explica? Se o São Paulo se classificar, faz sentido contratar o Rafael Tolói para o restante da temporada, né? Aí, podendo voltar, o Luiz Gustavo... Parece outro esporte, de fato, porque quando você vê o Palmeiras formando um elenco com dinheiro, claro, para temporadas, o São Paulo tem um elenco sub-40 de novo, né? Só uma dúvida, Léo. Que vai durar. O Rabelo morre a história? Morreu Vai com para o ele? Fluminense. O Fluminense atravessou e levou. Mas quem é melhor, Rafael Tolói ou Rabelo? Rafael Tolói, tecnicamente falando. Porém, Rabelo está em atividade, está jogando. Ele poderia jogar no Recife. O Fluminense tem 300, vai botar o cara para jogar agora. O Thiago Silva está machucado. O Rafael Tolói, para poder jogar, vai precisar de um mês, né? Então, deve vir o Rafael Tolói, tá essa solução para o São Paulo, que no Recife deve ter zagueiros na base. Porque não tem outra opção. Vai arriscar os 3 que estão disponíveis? Não tem o que fazer. Né? Então, pela primeira vez, o Crespo deve usar zagueiros na base no jogo do Brasileirão contra o Sport. E a mais, pela primeira vez Não seria legal botar o Yang? O Crespo vai... É possível. Levar o Rafael, mas colocar o Yang para jogar? Deveria ser. E essa do Tolói, na verdade, vamos dizer que você põe os 2 meninos da base. Um deles mostra um comportamento absurdo. Talvez você tenha aí um quarto e você nem sabia. Não, peraí, aí não, calma, velho. Não, você ganha um zagueiro para poder revezar. Sim, você ganha um zagueiro, mas numa dessa. Um jogo não pode definir. Claro que não pode definir, mas... Pelo menos se você fala assim, não tem ninguém. Bom, fala, opa, okay. Mostra a personalidade, esperar até comporta terça-feira bem. o São Paulo passa. Se você tem... Antes de contratar o Tolói. Se você tem sobra... Mas o Tolói, o zagueiro com 34 anos... Cara, hoje em dia dá pra ainda jogar, não dá? Não, a questão do Arnaldo é que é o zagueiro veterano e caro. Ele precisa 2 semanas pra, em tese, entrar em forma. Só? Pelo que eu li aqui. Não sei. Né? Ele não tá treinando... Primeiro, ele não jogou muito na temporada passada pelo Atalanta. Perdeu a posição de titular e tal. Enfim. Não joga desde maio. Não, eu acho que o Tolói, pela característica, por você que joga com linha de 3, ele ser o zagueiro da sobra, ótimo. Tem boa saída, tem bom passe, tem experiência. Só que ele precisa estar em forma e você precisa estar em alguma competição que justifique. Se o Tolói foi contratado, o São Paulo avançar, for jogar com o Botafogo, com o LDU, ele pode ser útil. Mas se o São Paulo avançar. Você falou que vai usar os zagueiros da base, no fim das contas vai usar alguém da base, né? Porque ele usou muito pouco. Com os caras da base até agora. É curioso também notar que a relação do Crespo com a base vai usar quem? Porque se o cara vai vender amanhã. É isso. Vou lá, o Matheus Alves, esse aí não dá. Não dá mais. Quantas perguntas fizeram pro Crespo sobre o Ferreirão? Várias. Por que você não usa o Ferreirão? Porque o Ferreirão já está no avião indo para Donetsk. O Aldêmio, belo nome, hein, Aldêmio? Gostei. Ele fala que estava aqui só para ver as análises sempre ponderadas do Arnaldo. Não sou ponderado. Ficou esperando até agora. Tá aqui, estamos... Nunca fui, nunca 44, ficou desde o começo do programa e está aqui para ouvir o Arnaldo. Obrigado, Aldêmio. Está agradecendo a você. E o construir e cumprir César também fala que você é sempre muito enfático. Exato. Na análise ele gosta bastante. Exato. Muito bem. Fala. Não, o Arnaldo está muito nervoso. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Arnaldo, por que o aspirador não luta jiu-jitsu? O aspirador não luta? Essas suas tiradinhas eu nunca sei, cara.
que você, meu amigo, achou da contratação do Rafael Tolói, zagueiro, 34 anos, teve uma boa passagem pelo São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana, né? Junto com Lucas Moura, com Casemiro, Rogério Ceni e companhia, zagueiro com cidadania italiana, campeão da Eurocopa, quem diria, hein, meus amigos? É incrível como o Arnaldo reclama de tudo, né? Ele reclama de tudo. O Igor Rabelo, São Paulo ia contratar o Igor Rabelo, um zagueiro ruim, nível baixo. Aí agora vai contratar o Tolói. É um zagueiro velho pagando caro. Tá muito difícil agradar o Arnaldo. Assim, o São Paulo não tem pra onde correr. Ou o São Paulo vai contratar zagueiros medianos, ou o São Paulo vai contratar algum zagueiro veterano. O São Paulo não tem dinheiro pra contratar ninguém no auge. O São Paulo tá esperando, pra vocês terem uma ideia, o São Paulo tá esperando o Estudiantes responder uma proposta de empréstimo pelo Christian Medina. Por sinal, ontem eu assisti o jogo do Estudiantes, gostei dele, mas ele tá longe de ser um gênio da bola, um craque, um 10. Ele tá muito mais ali para um Marcos Antônio, para um Nestor, para um Alisson, do que para um Oscar, um Ganso, um cara que pensa. É um todo-campista, o cara que pode jogar de 8, pode jogar de 10. Lá no Estudiantes, ele joga com o camisa 10 do Estudiantes, agora fugiu a memória aqui, mas ele joga com a dupla de meia, né? Joga com um cara do lado dele, joga mais pro lado esquerdo, joga outro cara pro lado direito. Mas é um cara que tem qualidade. Tem qualidade. Antes da gente falar do Tolói, falando especificamente sobre esse Christian Medina, é um cara que, ao meu ver, vai ajudar muito o esquema tático do Crespo. Porque ele vai ser mais um jogador mais inteligente para jogar à frente do Marcos Antônio. Outro jogador que ajudaria demais o sistema do Crespo, seria o Luiz Gustavo. Vocês não têm ideia do tamanha falta que o Luiz Gustavo faz nesse time do São Paulo. Porque se o Luiz Gustavo tivesse disponível, o Luiz Gustavo jogaria no lugar do Marcos Antônio, e o Marcos Antônio poderia jogar um pouco mais à frente. E aí vocês veriam um time do São Paulo muito mais dinâmico e muito mais interessante do que vemos hoje, porque o Marcos Antônio ele é o único que não tem medo de tocar para frente, que busca jogar para frente o tempo todo. E o Luiz Gustavo tem essa saída de bola qualificada, também é um cara que toca para frente o tempo todo. Mas antes da gente falar disso, vamos falar especificamente do Tolói. O São Paulo não tem para onde correr. Ou o São Paulo contrata jogadores da Série B, que são mais baratos, ou jogadores que estão escanteados e jogados nos seus times, jogados fora no seu time, ou vai buscar jogador que está em fim de contrato. Quais são os jogadores hoje em dia que ficam em fim de contrato? Jogadores com mais de 30 anos na Europa. A Europa não gosta de jogadores de mais de 30 anos. 30, 32. Pra você ver, agora, mais recentemente, o Son saiu, tá indo pra MLS, se eu não me engano. Saiu do Tottenham. Eu acho que ele já tem mais de 30 anos. E assim acontece, os caras vão saindo. O Tolói já tem 34 anos. A sorte, ou o lado bom, é que a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, teve a brilhante ideia de dar apenas 1 ano de contrato. Por quê? Porque você precisa do Tolói agora, urgente, pra ontem. Porque o São Paulo não tem zagueiro. Daqui a pouco o Alan Franco todo o jogo termina exausto. O Alan Franco precisa de um descanso urgentemente, porque senão ele vai estourar. Porque claramente o Alan Franco já passou do seu limite. Todo jogo o Alan Franco termina completamente esfarelado dentro de campo. Então você precisa de mais um zagueiro. A Boleira vai ficar fora umas 3 semanas, você precisa de mais um zagueiro. Então, a sacada foi interessante. Você trazer vai pagar caro, mas o cara vai ficar 1 ano. São Paulo precisa do Tolói daqui até o final da temporada. 4 meses restantes. Que a temporada vai pegar fogo, depois acaba a Libertadores, fica só o Campeonato Brasileiro. Aí dá pra ir levando. Mas agora o São Paulo precisa pra ontem. O São Paulo não pode se dar o luxo de perder mais um zagueiro. Por quê? Semana que vem, meu amigo, tem Libertadores da América. Então,
Foi uma boa saca, por mais que muita gente critique, a diretoria de São Paulo fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. O Júlio Casares, ele tem erros e tem acertos. Não, longe de ser um presidente perfeito, mas ele tem erros e tem acertos. A contratação do Tolói foi o que deu pra fazer, foi o que dava pra fazer, e ele fez. E ele fez. Assim como o Dineno veio de graça, empréstimo até o final do ano. Se não render, Dineno, valeu, tamo junto, tchau. O Tolói ainda teve, você ainda vai ficar com ele até o fim do ano que vem. Mas aí o São Paulo vai ter 4 zagueiros. 4 zagueiros. Talvez seja uma preocupação a menos para o São Paulo gastar no final da temporada. Por quê? Muita gente esquece que se o São Paulo fizer tudo corretamente, seguir todos os passos corretamente, financeiramente falando, por conta do FIDIC, no final do ano, na temporada de virada de ano, na janela de virada de ano, o São Paulo vai poder investir e contratar. A grande questão é que o São Paulo não pode gastar nada essa temporada. Mas no começo da temporada que vem, vai poder gastar um pouquinho. No meio da temporada do ano que vem, vai poder gastar mais um pouco. Então, é isso que o São Paulo vai fazer. É isso que o São Paulo vai fazer. Por que vocês acham que o São Paulo tá jogando tudo para a temporada que vem? Porque na temporada que vem, vai poder ter um mínimo de investimento. A tentativa de contratação do Christian Medina, empréstimo para começar a pagar no ano que vem. Por quê? Porque ano que vem vai poder investir um pouco. E creio eu que o Crespo já tá, para mim, já tá fazendo um bom trabalho com esse time do São Paulo que precisa de um ala. Tem o Cedric, mas o Cedric é um lateral, não é um cara que chega no fundo do tempo todo, precisa de um ala. Precisa de... Por mais que o Crespo não venha utilizando, mas precisa de mais um jogador, mais um ponta. Precisa de mais um cara para o meio de campo. Precisa de mais um goleiro. E aqui eu não tô falando de goleiro reserva, um goleiro que chegue para bater de frente com o Rafael para ver quem vai ser titular. Precisa de algumas peças. São Paulo precisa. E se fizer tudo certo, no final da temporada, pro ano que vem, o São Paulo vai poder contratar um pouco. Mas agora o Casares está fazendo o que dá para fazer, irmão. É jogador ruim? Porque Dineno, Tapia, esses caras eles não têm condições de vestir a camisa do São Paulo. É jogador ruim, é jogador velho. O Tolói é um mau jogador? Não. É um cara que fica tanto tempo na Europa e joga na seleção italiana, mas a seleção italiana não vai pra Copa há não sei quantos anos. Mas a seleção italiana foi campeã da Eurocopa. O cara que fica tanto tempo na Europa não é um cara ruim. Você vê, o Pedro aqui é Deus. Bateu na Europa e voltou. O Gabigol aqui é rei. Bateu na Europa e voltou. E tantos outros. Então, deem o devido valor a quem fica lá na Europa. O Vitor Roque, o Tigrinho, bateu na Europa, passou vergonha. Tá aqui no Palmeiras. E não consegue jogar nem no Palmeiras mais. Então, um cara que se firmou na Europa por tanto tempo tem as suas qualidades. Tem as suas qualidades. O São Paulo fez o que tinha que fazer. Mais um zagueiro chegando para tapar o buraco até o final da temporada, onde o São Paulo vai conseguir respirar um pouco mais aliviado. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!